Tô uma girafinha neném. Total. Conforme a minha professora de português lá da escola, quando eu era criança, junto com a minha esposa Bárbara, um abraço aí pra minha esposa, um beijo. Eu não vou falar o nome da professora para não comprometer, mas a professora era bem ateia e ela falava, essa história da Bíblia é tudo mentira, né? Noé botou todos os animais na arca. E a baleia, como é que ele botou? Aí eu levantei meu dedinho e falei, tia, a baleia não precisava, que ela já tava nadando já, né? Era só os bichos que iam morrer com a água, né? Aquele que respira dentro d'água, aquele que tem, né, apesar de ser um mamífero, né, no caso da baleia, que é bem adaptado para água, não precisava. Então, a conclusão que a gente chega é que seres vindos do espaço se reproduziram junto com os seres humanos, adulterando o DNA humano, engravidando as mulheres, e isso foi uma coisa tão corrompida, tão destruidora, que Deus teve que destruir o mundo. E aí, o que acontece hoje? A gente está vendo esse negócio de experiências genéticas, né? A alteração do DNA humano, seja pelos cientistas ou seja por essas abduções malucas. E aí a pergunta que a gente chega a fazer é: será que isso está repetindo o que aconteceu na época de Noé? E será que por causa disso Deus vai ter que destruir o mundo de novo? Aí eu vou falar, parabéns, jovem, você descobriu a pólvora, porque é exatamente isso. O Apocalipse vem exatamente numa época que essas maluquices todas da época de Noé estão acontecendo novamente, da corrupção do DNA. Então, assim como a corrupção do DNA na época de Noé foi uma tentativa de criar soldados do mal para destruir o povo de Deus e estabelecer na terra o reino do anticristo, da mesma forma agora. O que esses alienígenas, para mim, que são mais anjos caídos do que alienígenas estão fazendo, eles estão criando da mesma forma o exército do final dos tempos. E não é estranho a gente lembrar na mitologia grega, que quando você compara a mitologia grega com a Bíblia, você entende muita coisa também. Na mitologia grega a gente tem aquela figura muito comum dos semideuses. Os semideuses são exatamente os filhos dos deuses que engravidaram as mulheres, e eles têm um tamanho maior, uma força física maior, e eles acabam reinando, se tornando os grandes reis da antiguidade, como o rei Mino de Creta, né, que era filho dos deuses. Mas quem aqui? Quase todos os reis diziam, né, que eram filho dos deuses. Aquiles se dizia filho também dos deuses, né? Se eu não estou enganado, o deus Éolo, que era o deus do vento. Então, todos esses grandes personagens da antiguidade, eles se entendiam como filho dos deuses. Até Alexandre o Grande, ele dizia que ele era filho de Zeus e não do seu pai, rei Filipe II da Macedônia, com a sua mãe Olímpia, né? Então, para quem acha que isso é história, é lenda, é mito apenas, a gente não pode esquecer que se os supostos alienígenas gostam de engravidar as mulheres, os ritos das religiões mais antigas e poderosas eram todos ritos de fertilização ou ritos de fertilidade. Aí entra o famoso deus Baal, né? Baal em hebraico significa senhor ou marido, porque ele era o esposo de uma outra entidade chamada Astarte ou Astarote ou Azera, né? Então esse casal Istar também. Também. E aí, coincidência, né, com alienígena, o comandante Astar, que é o comandante da Confederação Galáctica. Né? É um loiro, né? O loiro que manda o Hadoukenzinho com a mão. Coloca esse comandante aí. Comandante Astar é gatão, né? Playboy. Então, cara, é uma linha de alienígenas arianos. Ariano, né? E tal, que eles chamam de nórdicos, né? Esses são os nórdicos. E é claro, eu ia jogar isso mais pra frente, mas já dá pra encaixar isso agora. Se a gente pega os tipos de alienígenas também, os mais comuns, é interessante a gente observar. Tem os nórdicos, que a gente acabou de citar. Olha lá o comandante Astar. Comandante da Confederação Galáctica. Ele tá esperando só o sinal verde pra ele vir aqui. Ele tá com cara de que tá esperando outra coisa, né, Romulo? Não tá com uma carinha de que tá esperando algo, né? Ele só tá assim, ó. Pera, deixa eu me arrumar um pouco, né? Aí eu lembrei Vou ali da passar outra, um blush. Né? Passar um blush. Que o cara chegou, o comandante Astar chegou pra menina e falou: você tá esperando um ônibus? Aí ela falou: não, por quê? Ele falou: porque você tá no ponto. Porque ele tá com essa cara, não tá? Aí, o comandante Astar. Astarte, Astarote, tudo a mesma entidade. Então aqui, com isso aqui, você já sabe com quem que você tá lidando. Você tá lidando com a entidade cananeia primordial, né? Ancestral. Então, cuidado com o comandante Astar, né? Porque essas figuras no mundo espiritual, às vezes, elas mudam de gênero, né? Às vezes ela aparece como masculino, às vezes como feminino. Então, Astarte ou Istar era uma mulher, mas aqui tá aparecendo uma forma masculina e isso acontece. Eles às vezes aparecem com formas de animais também, rinoceronte, porco, cobra, leão, né?
Vai depender eles são shapeshifters. Targaryen, como que é? Targaryens, o pessoal tá perguntando, né? Os Targaryen do Game of Thrones. Por causa da amizade com os dragões, né? Targaryen é por causa do cabelinho louro. E a amizade com os dragões também, que é o que eu vou explicar agora. Nessa taxonomia, né, nos tipos de espécies de alienígenas, a gente tem o nórdico, que é esse aí alto, pintoso. Existem os reptilianos, que são lagartos gigantes também, mas que andam eretos e falam. E tem os Grey, que são aqueles cabeçudinhos menores, né? Que é o pessoal tipo office boy dos outros, né? Faz o serviço, seriam as formiguinhas operárias dos caras. Quando a gente compara isso com a Bíblia, pro cristão que fica escandalizado quando fala desse tipo de coisa, você vê que o apóstolo Paulo ele fala uma coisa muito interessante na Bíblia quando ele diz: não vos admireis que o próprio Satanás pode se transfigurar em anjo de luz. Então muitas pessoas, imagino eu, encontram anjos de luz ou seres assim nórdicos. Na verdade, pode ser que seja um anjo caído transfigurado para te enrolar, para te contar uma história fake e te levar a um erro, te levar pro poço do abismo, igual a Bíblia tanto alerta, né? A caminhos que aos olhos dos homens são bons, mas que conduzem à perdição. Então, os nórdicos, eles são muito semelhantes a algumas descrições angelicais bíblicas. Não todas, né? Porque a gente tem várias classes angelicais. Aliás, as categorias, né? Ali tem um pouquinho, tem o Andrômeda, né? Andro, você sabe que é homem, né? Então, mas é uma figura feminina. Os de Andrômeda, eles vão parecer mais com o ser humano. Entendeu? Isso existe muito. Alguns acreditam que o anjo ele consegue mudar a sua forma e aparentar uma forma humana, ou alguns acreditam, como nas hierarquias angelicais judaicas antigas, medievais, né, do Moisés Maimônides, ele classifica as categorias. Uma delas se chama Ishim. Em hebraico, Ish, isso confunde para quem estuda alemão, né, ou sabe alemão, que Ish em alemão é eu, né? Ich wohne em São Paulo, eu moro em São Paulo. Mas Ish em hebraico significa homem. Ou homem no sentido de masculino mesmo. Sim. A Isha é a mulher, né? Agora, Adam é a humanidade, é o ser humano. Adam, que é o nome do Adão, virou no hebraico o nome para a humanidade, né? Então, na hierarquia angelical de Moisés Maimônides, que é medieval, ele fala sobre uma categoria angelical que são os Ishim, que são aqueles que são semelhantes aos seres humanos. É um cara que passa, você não vai dar nada que o cara é alienígena. Então ele entende que existe uma classe angelical que já tem por natureza essa tipologia, né? Isso é muito interessante porque Abraão, ele recebeu uma visita, segundo a Bíblia diz, de 3 anjos, né? Mas eles apareceram como pessoas. E o mais interessante é que um deles, ele chama de Senhor, mas Senhor na Bíblia é uma maneira que eles usam para não se escrever não, porque está escrito, mas traduzir para português, quando aparece, em boa parte das Bíblias, quando aparece no Antigo Testamento Senhor, tudo em caixa alta, é o nome de Deus, que é aquelas 4 letras que ninguém sabe exatamente como pronuncia, ficou conhecido popularmente como Javé ou Yavé, né, ou Jeová. Então, um desses 3 anjos, Abraão chama de Senhor no nome dele, Yavé. E aí o que é interessante é que Abraão fica conversando com esse que ele chama do nome sagrado de Deus, enquanto outros 2 seguem para Sodoma e Gomorra para retirar o sobrinho dele, Ló, de lá. E aí o que a gente percebe aqui? Que esses seres eram iguaizinhos a pessoas. Você não conseguia ver diferença. Abraão distinguiu porque ele tinha sensibilidade espiritual. E o mais interessante, eles entraram na tenda de Abraão e jantaram com ele, comeram. Você fala, pô, o anjo come? Come, pô. Dependendo do momento da categoria. E aí, esses 2 que foram fazer o serviço em Sodoma e Gomorra para resgatar Ló, que era sobrinho de Abraão, eles deveriam parecer tão belos que os homens, não as mulheres, os homens de Sodoma e Gomorra queriam dar umas bitocas neles, né? E acontece aquela situação hipertensa, né? Que os anjos entram na casa de Ló e juntam uma multidão de pessoas na frente da casa e fala, manda esses 2 gatões aqui para fora que a gente quer fazer uma festinha, uma rave com eles. Aí Ló fala, não posso mandar porque eles são meus protegidos. Vou mandar minhas filhas. Mandou as filhas, pô.
Olha só. É maluquice. Mas aconteceu uma coisa legal. O anjo sai, abre a porta, e todo mundo deve ter falado, vem gatão. Ele falou, vem nada, radou. Não é possível que eu já ganhei a corrida e você ainda não se inscreve, deixou o like e comentou. Que lerdão.